Filipenses, queridos, capítulo 4, do verso 6 ao verso de número 7. Texto bastante conhecido. Filipenses 4, versos 6 e 7. Vamos ler todos juntos estes dois versículos? Leamos. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Oremos. Ó Deus de amor, alcança-nos com a Tua palavra. Alcança-nos, ó Deus, por Tua graça e por Tua misericórdia, que preserva a Tua revelação para nós, através da Bíblia Sagrada. Que ela seja viva e eficaz, como tem sido até hoje, e que ela entre aos nossos corações e às nossas mentes, nos confortando e nos levando a fazer aquilo que é a Tua vontade. Quanto a mim, ó Deus, tem misericórdia deste servo, que é tão somente instrumento nas Tuas mãos, para a Tua glória e para a nossa edificação. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, existem dados de 2023 da Organização Mundial de Saúde que apontam que o Brasil é o país com maior número de pessoas ansiosas, 9,3% da população. Há também um enorme alerta sobre a saúde mental dos brasileiros, já que 1 em cada 4 pessoas do país sofrerá com algum transtorno mental ao longo da vida. Outro levantamento feito pela Virtude, que é uma plataforma online voltada para a saúde mental e o trabalho, aponta que 37% das pessoas estão com estresse extremamente severo, enquanto 59% se encontram em estado máximo de depressão, e a ansiedade atinge níveis mais altos, chegando a 63%. Ansiedade não é uma brincadeira. Ansiedade é o hall de entrada para uma depressão e muitas vezes para o suicídio e a tristeza de todo um lar. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, seria possivelmente um grande alvo para a depressão. O próprio apóstolo Paulo poderia, nesta carta, escrever palavras de dor e sofrimento. Afinal, ele estava preso, aguardando a sua condenação pelo governo romano, uma possível decapitação, de acordo com os historiadores do período. Mas o apóstolo Paulo é usado por Deus para tratar nesta carta do tema sejam felizes, alegrem-se no Senhor, com ênfase. Outra vez os digo, alegrem-se. E entre outras orientações que o apóstolo Paulo coloca nesse texto, ele está dizendo para os seus servos, os servos de Deus em Filipe, os seus conservos, e para nós hoje, que precisamos de algumas orientações, entre elas o saber lidar com a ansiedade, pois nenhum de nós, absolutamente nenhum de nós, é forte o suficiente para que diga, não, eu nunca sofrerei com a ansiedade. Nenhum de nós. É preciso já, inicialmente, reforçando aquilo que o pastor Edson já colocou na liturgia, dizer que ansiedade é uma enfermidade e que nós também precisamos dar atenção aos tratamentos médicos que são colocados para esta situação. Nós não podemos tão somente espiritualizar a ansiedade, apesar que também há a questão espiritual ligada à ansiedade, e não podemos deixar de lado textos bíblicos que nos ensinam a tratar da saúde também pelos meios ordinários, como no Novo Testamento você vê colocações em que nos é dito que os presbíteros devem visitar o enfermo e devem ungir com óleo, sendo esta unção com óleo a medicação para o período naquele momento, daquela forma.
Logo, Deus age milagrosamente, de forma ordinária, através de medicamentos, de tratamentos, de todas essas formas, como também de forma extraordinária, quando a medicina não explica, quando os homens não compreendem, mas Deus, em sua soberana vontade, tem cuidado dos seus e tem curado de forma maravilhosa. E nós cremos nisso. A teologia reformada crê desta forma, e é assim que caminhamos com a palavra do Senhor. Pois bem, poucos de nós talvez conheçam a fundo o que é a ansiedade. Ela invade coisas grandes e coisas pequenas, corroendo as nossas entranhas. Alguém descreveu graficamente a ansiedade como um pequeno riacho de medo a correr pela mente. Se encorajada, constrói um canal por onde passam a correr todos os outros pensamentos. É preciso que se tenha cuidado, não se deixe levar por falácias, ou se relativize problemas como ansiedade. É algo simples, vai passar. Ou alguém que diga, não, simplesmente essa pessoa está desorientada, ou está fazendo manha, como alguns podem dizer. O apóstolo Paulo trata da ansiedade para nos mostrar que ansiedade tem jeito. Oração e gratidão. Ansiedade tem jeito, oração e gratidão. Primeiro, precisamos deixar de lado a ansiedade, queridos. É comum que muitos se concentrem no problema em vez de procurar a solução do problema. É muito comum que muitos olhem para o caos e afermentem o caos a ponto de deixar de procurar a solução. Quando o apóstolo Paulo vai falar aqui, não andeis ansiosos de coisa alguma, ele está falando para que nós deixemos de lado a atenção ao caos e procuremos voltar os nossos olhos para aquilo que resolve. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, deixou claro que a ansiedade muitas vezes vem da falta de fé e de um foco errado nas coisas do mundo, em vez do foco no reino de Deus. Isso está descrito em Mateus, capítulo 6, do verso 25 ao 34, mas eu peço que a projeção coloque tão somente do verso 30 ao 33, para que lembremos desse texto. Mateus 6, do verso 30 ao 33. Nos diz assim a palavra de Deus: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E ainda, buscai, pois, vamos ler juntos esse texto? Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É ainda nesse texto do Sermão do Monte que o Senhor Jesus, falando sobre oração, o que vem adiante, vai dizer que quem é o filho que pedindo ao pai um pão, o pai lhe dará uma pedra? Ou lhe pedindo peixe, o pai lhe dará uma serpente? Pois Deus sabe o que é melhor para nós. Então, sendo assim, busquemos a Deus em primeiro lugar, deixando de lado o valor alto que é dado, muitas vezes, à ansiedade. Veja que o texto que foi colocado de Mateus também coloca que os gentios é que estão dando valor à ansiedade enquanto vivem. Irmãos, nós somos alcançados por uma palavra de graça e de misericórdia que nos apresenta um Deus soberano que está cuidando de todas as coisas, que está provendo todas as nossas necessidades, que está curando as nossas enfermidades, que está nos dando teto para morar, roupa para vestir, alimento para comer. Por quê devemos andar ansiosos? É preciso que o livrar-se da ansiedade seja o apegar-se a Deus. É preciso que o livrar-se da ansiedade seja olhar para Deus e dizer, nele
eu tenho todas as coisas e nele eu descanso. O Senhor não é um soberano humano. O soberano humano, o rei das monarquias, ele preparava todo o seu plano e ficava ali como um soberano, mas ele aguardava os acontecimentos para que, em seu poder e sua autoridade, tomasse uma reação quanto àquela situação. Não, Deus é soberano absoluto, está no controle de absolutamente todas as coisas, e Deus não é surpreendido por nada. Certa vez foi perguntado a um pregador a respeito de onde estava Deus no dia do 11 de setembro. E esse pregador disse: ele estava sentado no seu alto e sublime trono, cuidando de todas as coisas. Por isso, queridos, não andemos ansiosos, não nos inquietemos, é uma outra palavra usada para a ansiedade nesse texto em outra versão. Não nos inquietemos, não nos preocupemos. O preocupar é colocar uma ocupação no momento anterior quando não lhe cabe. Tudo tem o seu tempo e nós precisamos descansar naquele que comanda absolutamente todas as coisas. Pois bem, o texto nos ensina que, além de deixar a ansiedade, a solução é orarmos. Paulo menciona, queridos, algumas palavras gregas para oração, junto ao significado que vem aqui no texto, mas que também é útil distinguir aqui: oração, súplica, ações de graças, pedidos. Eu quero dar ênfase aqui tão somente na questão da oração, em primeiro lugar, como também da súplica. A oração, queridos, já foi cantado para nós que oração é alimento. Contudo, eu discordo, porque o alimento é a palavra de Deus. A oração, na verdade, é um grande privilégio que Deus nos dá. Volte também ao Sermão do Monte e veja como Deus lida com a oração, como Cristo lida com a oração, ensinando aqueles homens o que era a verdadeira religiosidade. O Senhor Jesus vai dizer ali a respeito de uma oração pública, a oração que conhecemos popularmente como o Pai Nosso, que exalta a Deus e que coloca o povo do Senhor como igreja, clamando a Ele pelas coisas que Ele pode fazer e faz por nós, e colocando sobre o Senhor o reinado de todas as coisas. Mas Ele também nos ensina sobre a oração particular, quando Ele combate a oração de fariseus que vão para as praças e esperam as trombetas serem tocadas para ficarem de pé e fazerem orações particulares. O Senhor Jesus vai dizer: não, essa oração você vai entrar no seu quarto, você vai trancar a sua porta, você vai orar a seu Pai que está em secreto, e seu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Já pensou no nível desse privilégio? Não só do privilégio geral que abrange a questão da oração, mas o privilégio específico de termos em nossas casas, em nossos quartos, um ponto de encontro pessoal com Deus, onde podemos abrir os nossos corações para Ele, nos derramar diante dEle, como também sorrir, nos alegrar, sermos gratos e conversarmos pessoalmente com Deus. A oração, queridos, é um grande privilégio que nos é dado. Olhe para a hierarquia militar, por exemplo. Na hierarquia militar, alguém que está abaixo na hierarquia só pode consultar o seu imediato superior na hierarquia. Eu espero que ainda seja assim. Na época que eu servi era assim, né? Só pode consultar o imediato na hierarquia. Ele não pode, um soldado, por exemplo, não pode sair para procurar o sargento. Ele tem que procurar um cabo, para que o cabo leve ao sargento a sua questão. Que dirá procurar o comandante da tropa? Ele é passivo de uma punição, e de uma punição séria, porque ele não tem esse direito. Mas nós temos o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e a terra, Senhor sobre todas as coisas, o Santo, Santo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, dizendo: filho, eu estou aqui, ore, fale comigo. Que privilégio, que maravilha você poder dobrar os seus joelhos e direcionar a sua voz a Deus, sabendo que pelo sangue de Cristo Jesus, você será ouvido em cada palavra das suas orações, e ainda mais, será atendido com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que muitas vezes, que todas as vezes, melhor dizendo, é melhor do que a nossa própria vontade. Pois muitas vezes nós estamos pedindo serpentes achando que é peixe. Estamos pedindo pedras achando que são pães.
e o Senhor não nos dará. Tamanho o seu amor, o seu cuidado, a sua provisão para conosco. Mas o texto fala também, junto com a oração, do segundo termo que eu quero exaltar, que é a questão da súplica. Esta palavra enfatiza, queridos, o sentido de necessidade e contempla pedidos específicos, como fizemos já hoje também no nosso culto de oração. Por vezes, há quem pergunte por que orar, se Deus já sabe do que precisamos. Quem responde essa pergunta é João Calvino, com algumas palavras profundas e práticas a respeito de oração nas suas institutas, quando ele realça que tudo o que precisamos e não temos se encontra, palavras de Calvino, em Deus e no nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual o Pai confiou a plenitude da sua recompensa. É através da oração, diz ele, que alcançamos as riquezas que o nosso Pai Celeste nos oferece. A oração é mais para nosso bem do que para Deus. Mostra-nos a nossa necessidade total de Deus, não somente para certos benefícios temporais. Leva-nos a depender dele, de modo que o procuremos, amemos e sirvamos à medida que nos acostumamos a correr para ele, diante de cada necessidade, como uma âncora sagrada. Alguém já disse que a oração muda muito mais o nosso coração do que o coração de Deus. A oração nos acomoda à vontade de Deus. A oração nos prepara para compreendermos o que Deus quer de nós e nos faz descansar em seus braços, como a ovelha do Salmo 23. Por isso, precisamos colocar diante de Deus as nossas orações em súplicas também. Deus já sabe todas as coisas, sabe, mas é suplicando que nós derramamos o nosso coração diante de Deus. É suplicando que demonstramos ao Senhor o quanto necessitamos, o quanto o amamos e o quanto confiamos nele. Por isso é a ele que suplicamos e não a autoridades humanas. Sempre que preciso, derrame o seu coração diante do Senhor. Mas o texto ainda fala de ações de graças. A ação de graças é o ato de dizer definitivamente: Senhor, eu creio nos teus cuidados sobre mim, por isso agradeço. A ação de graças é algo para alguém que troca a ansiedade pelo pleno e perfeito cuidado do Senhor. O crente fiel, o crente que serve a Deus de acordo com a sua palavra, não está olhando para o tamanho da montanha, mas para o Deus que criou a montanha, e por isso ele é grato. O crente que busca na palavra do Senhor e que vive de acordo com o querer de Deus, olha para toda e qualquer situação e confirma o que a palavra de Deus diz: em tudo dai graças. Mas pastor, eu perdi boa parte da minha família num acidente. Oh Senhor, a minha situação é de extrema pobreza, ou de problemas sérios de saúde aos olhos dos homens. Eu estou tão mal que ninguém pode compreender. Deus, o soberano Senhor, não só compreende, como está agindo na sua vida enquanto você ora. Por isso, agradeça a Deus. Agradeça a Deus. É comum que a gente faça comparações com outras situações, né? Eu vou agradecer porque eu sei que tem gente pior do que eu. Não, eu vou agradecer porque eu tenho o melhor Deus e o único Deus que cuida de absolutamente todas as coisas, de todos os seus servos, em todos os lugares da terra, ao mesmo tempo sem que se canse, sem que se fadigue, que cuida de nós como a sombra à nossa direita. Ele está presente cuidando das nossas vidas. Sejamos gratos. Sejamos gratos. É o Deus que nos dá a capacidade de, mesmo na oração mais dolorosa, mais triste, nos deitarmos e confortarmos a nossa cabeça ao travesseiro, com a certeza de que Deus está cuidando. Lembre-se que gratidão, queridos, significa relembrar a providência de Deus no passado, significa também submissão à soberania de Deus no presente e uma confiança na suficiência futura de Deus. Um coração grato confia no Deus todo suficiente, sabendo que, ainda que não percebamos exatamente como vai ser, Ele proverá a todas as nossas necessidades, se confiarmos nele. Gratidão, queridos.
Sempre um coração grato. E por fim, o texto nos mostra que há um resultado para deixarmos a ansiedade, para buscarmos em oração e súplicas a Deus com ações de graças. O resultado, versículo de número 7. Vamos ler todos juntos o versículo de número 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nos é prometida, queridos, uma paz incomparável de Deus quando oramos. Paulo fala da paz que provém de Deus, que nunca está sujeita à ansiedade, pois é o Criador soberano e onipotente, Senhor do universo, quem a dá. Nada o apanha desprevenido ou faz roer as unhas, pensando como é que as coisas vão correr. Esta paz que Jesus prometeu, nas suas palavras, não como o mundo a dá, é uma paz maravilhosa, não é explicável por meios humanos, mas graças a Deus é real e todos os filhos de Deus a conhecem e sabem que provém apenas de Deus, não de estratégias psicológicas muitas vezes. João 14, 27, reforçando o texto que já foi citado, o Senhor Jesus nos diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz que Deus tem para nós, queridos, não é a nossa paz que precisa de benefícios humanos. Não é a nossa paz que precisa de status, de casas confortáveis, de veículos atualizados. A paz que Deus nos dá não é uma paz que se encontra em elementos terrenos ou em condições que dependem da força do homem. É uma paz maravilhosa e incompreensível aos olhos humanos. É alguém que está no leito de morte cantando louvores ao Senhor. É alguém que está em crise financeira e tem sido grato a Deus, inclusive com as suas ofertas quando possível. É uma paz que os homens olham e dizem: não é possível. Esse homem não pode estar bem dentro de toda esta situação. No momento me lembro de um caso de irmãos da Assembleia de Deus que viajavam e que sofreram um acidente e que, presos às ferragens, começaram a receber os primeiros socorros, e os bombeiros chegaram e começaram a dizer: olha, fique tranquilo, vai ficar tudo bem, nós vamos socorrê-los. E eles disseram: pode ficar tranquilo, nós estamos em paz, nós servimos ao Deus Todo-Poderoso e sabemos que, livres do acidente ou mortos aqui na terra, estaremos com o Senhor nosso Deus. E conta essa história que eles começaram a cantar louvores ao Senhor e as vozes foram baixando o volume, e um parou, o outro foi calando. E enquanto havia silêncio da parte daqueles irmãos, havia choro da parte daqueles que socorriam aqueles homens, porque eles não compreendiam como alguém preso a ferragens de um carro, sangrando e perdendo a vida, louvavam ao Deus Todo-Poderoso. Essa é a paz que excede todo entendimento, que Deus tem para nos dar. Por isso não andemos ansiosos, queridos, de coisa alguma. Que sejam conhecidas diante de Deus as nossas orações, por súplicas, por petições, e sempre com ações de graça, para que recebamos essa paz que só Deus pode nos dar, que é incompreensível aos olhos humanos e que nos faz tão bem. Vamos orar? Mesmo assentados, feche seus olhos, baixe sua cabeça, coloque-se em oração diante do Senhor. Ó Deus, nosso Pai, quantas são as nossas lutas e as nossas aflições? São muitas. Mas o Deus a quem servimos é imensamente, incomparavelmente maior. O Deus Todo-Poderoso, soberano, nos diz: não andem ansiosos, não fiquem inquietos, está tudo guardado e pronto para vocês dentro da minha vontade. Nos dá, ó Deus, uma oração constante, uma vida de buscar ao Senhor, de suplicar ao Senhor quando necessário, pois confiamos em Ti, mas também de sermos gratos em todo e qualquer momento, para que possamos usufruir desta paz que o mundo não compreende, desta paz que nós sentimos porque amamos ao nosso Senhor,
e Ele tem sido cuidadoso para conosco, apesar de nós mesmos. Te louvamos, te agradecemos. E eu peço a Ti, ó Deus, que traga paz aos corações aflitos, que tire a ansiedade daqueles que estão preocupados, que haja no nosso meio, para a honra e glória do Teu nome. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém.